Obrigado. Muito boa noite, queridos amigos, queridos internautas. É uma alegria poder receber vocês aqui para fazer mais uma edição do Pinga Fogo. Muito boa noite, Divina. Boa noite, Rubens. Boa noite, queridos irmãos Jorge, Sâmia. Boa noite a queridos irmãos que está aí, né, participando do Pinga Fogo. Hoje, improvisado, inusitavelmente no quarto de hotel. Olha lá, ó, a cabeceira lá atrás. O Rubens nem colocou uma, como é que fala? Uma paisagem. O Jorge tem um bebedouro atrás dele, olha lá. Ninguém vai muito boa noite, Sâmia. Tem que beber água. Eu estou fazendo dentro de uma escola. É verdade. Dentro de uma escola. Aqui em Rondônia hoje é o encerramento do encontro de jovens de Rondônia. Aí eu terminei o evento para adultos. Quando eu estava indo para casa, o Pedro disse, vamos só dar uma passadinha lá no Emera. Eu digo, vamos. Aí eu cheguei aqui, aí aqui eu fui ficando, deu a hora, eu catei minhas coisas para poder fazer. Mas vamos lá. Estamos aqui com um bombom de castanha e um bombom de cupuaçu. Esse bombom é bom. Esse bombom é uma delícia. Mas eu vou te falar que você não vai passar fome, porque além da água que você tem aí do seu lado, do outro tem um micro-ondas. Então, e uma cafeteira em cima. E uma cafeteira em cima. Aí, tem um monte de atrás de você. E aqui tem uma geladeira. Então. E se brincar, vai achar um pão agora mesmo. Bem, eu vou aproveitar para... Achou o pão! Achou o pão. Esse pão já está dormindo. Olha lá, vai beber água. Gente, literalmente, você comer esse pão tudo, você está frito. Tá rouco. A gente brinca, sim, mas é muito bom. É muito bom a gente fazer o Pinga Fogo e a gente se esforçou aqui para poder compartilhar esse momento com vocês. Eu queria, nesse instante, rogar a Deus que possa se fazer presente junto a nós, nesse momento em que a gente se coloca como realmente um colaborador, aquele que quer abraçar a tarefa e servir. Sabendo das nossas limitações, Senhor, nós queremos te pedir que possa estar conosco, intuindo todo o trabalho, intuindo Jorge, a Sâmia, na condução da resposta, aquela resposta que explica à luz da doutrina espírita, mas também aquela resposta que consola com o amor de Jesus. E certos da presença dele inspiradora, a gente começa a edição de número 301 do programa Pinga Fogo, neste dia que é hoje, 16 de fevereiro de 2026. Muito, muito obrigado, senhor. Sâmia, o que você preparou para a gente hoje? Hoje, Rubens, eu trouxe um poema intitulado Teu Novo Olhar. Esse poema é para aqueles momentos, né? Ele tenta retratar aqueles momentos que nós estamos cansados demais dos desafios, como se a gente não fosse dar conta. Então vamos conhecer o poema Teu Novo Olhar. Amigo querido, se tu desanimas, não mais suportando o teu padecer, se tua alma curva cansada da lida e pensas na fuga para não mais sofrer, acalma tuas dores na prece sincera, pois prece é magia, te faz renascer, te faz criar forças à luta que espera que tu simplesmente aprendas a viver. E aceita o conselho que desce dos anjos em resposta às preces.
ergue o teu olhar e percebe por fim que a vida é um encanto, a ti convidando a viver e a amar. Qual o canto risonho da ave que passa, o sol que te aquece, a brisa do mar. Qual o doce perfume da flor solitária que perfuma a relva do teu caminhar. Qual o fruto da árvore que lança a teus pés as águas que o lago te oferta a nadar. O lar que te ama do jeito que és, o exemplo dos anjos que vivem a amar. E verás que a luta, por mais que persista, te será mais branda a teu novo olhar, pois para ti a vida se fará tão linda que trará a alegria para te consolar. Muito obrigada. Esse é Não novo? estamos ouvindo. Esse é novo? É. Muito bem, mal acostumado, né? Ó, mas a gente colocou o link aí para o poema que a Sâmia nos trouxe agora, né? Para que você possa depois lê-lo novamente. Mas o que a gente acrescentaria, Sâmia? Quando nós estamos afundados em desafios, em problemas, né? A gente acaba não encontrando saída. E nós vamos criando emoções muito perigosas para nós, de desespero, de raiva, de desalento. E cada vez a gente vai perdendo mais a força de lutar. O objetivo do poema é que, apesar dos desafios, nós nos lembremos de um remédio, que é a prece, é a oração. Por quê? Porque ela desanuvia e ela nos cria um canal de contato com a espiritualidade maior, que nos auxilia a ter um novo olhar acerca da nossa vida, da nossa realidade, cada um tem a sua realidade, apesar dos desafios pesados que nós temos. Então, começar a perceber o que nós temos de valoroso, o que está funcionando, o que nós temos no nosso dia a dia que não está nos dando problema, porque a gente só foca nos problemas, nos desafios difíceis demais. Às vezes nós focamos numa doença que nos apareceu e esquecemos que ainda temos a nossa parcela de saúde que nos permite conviver com a nossa família, às vezes até trabalhar, apesar da doença que a gente luta para curar. Então, a proposta do poema é oração para que a espiritualidade nos ajude a ver diferente, a ver num leque ampliado, num leque maior a nossa vida, de modo a que possamos nos nutrir nas coisas positivas, nas coisas que nos alentam, que nos dão alegria. E você, Jorge, o que você acrescentaria? Acho que o Jorge travou. Muito bonito. Não travei, não. Estou ouvindo vocês. Vocês não estão me ouvindo? Estamos. Sim. Agora sim. Olha só. Esse poema é muito bonito, porque ele trata de uma questão muito importante, que é a força diante do desafio. Segundo o que a doutrina espírita nos diz, durante a encarnação, nós seremos desafiados nos nossos pontos fracos. Isso está claro para todos nós, que quando nós viermos para a existência, os nossos pontos de fragilidade serão testados para que eles se fortaleçam. Num é o vício do álcool, outro o vício do sexo, o outro é a impulsividade, o outro é a raiva, o outro é o ciúme, o outro é o desejo de vingança. Nós seremos testados naquilo em que somos frágeis. Isso é fato. O planejamento espiritual é desenhado dentro dessa perspectiva. Então, nós já somos frágeis para os nossos desafios. Nós não somos fortes para os desafios que a vida nos pede.
Então, já é esperado que nós tenhamos conflitos diante dos desafios que a gente passa. E às vezes nós vemos pessoas nos falarem dos seus desafios, e aí nós dizemos assim: ah, quem me dera que o meu problema fosse o teu. Se eu tivesse o seu problema, eu tirava de letra. O problema meu é meu, o problema do outro é do outro. Cada um é testado naquilo que precisa. Então, essa fragilidade, ela já é esperada. E como nós podemos ganhar força para que a gente consiga vencer esses desafios? A força vem da nossa capacidade de procurarmos socorro espiritual para os momentos que nós passamos. Porque sozinhos, muito provavelmente, nós tombaremos ou teremos imensa dificuldade de atravessar. Mas eu posso me fortalecer utilizando instrumentos muito poderosos que a gente possui, que são a oração, que é a preocupação em garantir um equilíbrio das nossas ações, não só orar, mas manter vigilância daquilo que nós fazemos. Então, esse poema, ele vem destacar exatamente isso. Não tente desafiar sozinho os desafios da lei. Não tente enfrentar de peito aberto sozinho os grandes desafios que o planejamento espiritual possui. Procure socorro, agasalhe-se na prece. Tenha certeza de que você não luta sozinho e procure socorro espiritual. Nós temos um poder enorme dentro de nós, mas esse poder, ele precisa ser acionado. Alguém tem que abrir as comportas da nossa alma para acessar esses instrumentos. Só com aquilo que a gente tem na pele da personalidade, o desejo é desistir, é rebater, é não acessar aquilo da mudança que a gente precisa fazer. Então é a prece que vai ajudar a abrir esse cadeado para acionar os compromissos que estão depositados no inconsciente e a gente consiga fazer o que veio para realizar. Prece fundamental nos nossos momentos de conflito. Muito bem, Jorge, Sâmia, Divina. A gente vai seguindo com o programa Pinga Fogo. Nós vamos trazer a primeira pergunta. Eu vou pedir para a Divina trazer para a gente. Vamos lá, Divina. Ouço vários médiuns dizerem que temos data marcada para voltar, com exceção de suicídio indireto e assassinato. Então, por que os palestrantes falam muito em situações que pessoas determinadas, situações por determinadas pessoas? Não entendi. Ficou essa dúvida aí. Fica uma grande dúvida. Eu acho que é assim, depende da situação, né? Situação que pessoas determinadas... A gente tem data marcada para voltar, né? A gente tem data marcada para voltar para o plano espiritual, com exceção do suicídio indireto e assassinato. Se alguém colocou que o suicídio e os assassinatos são mudanças desse planejamento, o que você diria de quem bebe? E o que você diria de quem se aborrece? De que você diria de quem se alimenta mal? Porque existem tantas formas de suicídio indireto. E eu vou dizer que se eu admito que o suicídio vem fora da época, então todas as modalidades mais sutis ou menos sutis de suicídio também interferem nesse planejamento. Todas as formas que os outros agem, não nos matando diretamente, mas nos irritando, nos aborrecendo, nos desgastando, nos cansando, nos adoecendo, também são formas de assassinato. Então eu poderia dizer que, de uma forma ou de outra, os desafios da vida, eles seriam desafios que poderiam, nessa perspectiva, então, abreviar. Mas vamos lá. O que a literatura espírita nos fala? Em O Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, há um trecho chamado Fatalidade, fatalismo, onde esse trecho comenta sobre a desencarnação. Ele diz que nós temos, sim, uma hora prevista para desencarnar.
Se fala que a gente tem uma hora prevista, não é uma hora de relógio, é que nós temos um período para desencarnar. Temos uma janela de tempo para que isso aconteça. Sim, todos nós, quando chegamos à Terra, nós chegamos com uma previsão de tempo para ficar aqui. Nós temos sim uma programação. Só que esta programação, como toda boa programação, é uma programação. Se você desafiar a programação, você vai antes da hora. No livro Florações Evangélicas, capítulo 34, existe uma mensagem chamada Acidentes. E neste livro, Joana diz o seguinte: não desafia a lei, não provoca a lei, não teima com a lei, não corre demais, não sobe na escada que você não tem certeza, não provoca, não vou morrer, eu posso pular daqui, que se não for minha hora eu não morro. Não provoca. Porque o planejamento espiritual, ele não é um trilho, ele é uma teia. Então, se você desafia, você pode pegar um outro caminho, que não deixa de ser justo e não deixa de estar dentro de uma perspectiva de um planejamento secundário, mas ele pode ser alcançado. Eu posso ter uma programação para desencarnar aos 70 anos, mas se eu correr muito no trânsito, eu posso, de repente, desencarnar aos 20. Aí você diz, o planejamento não era para os 70, mas eu não tenho só um plano, eu tenho vários. Desencarnando aos 20, existe um planejamento periférico que poderia ser alcançado com essa perspectiva. Então, tudo acaba servindo a esse interesse de nós nos desenvolvermos em termos espirituais. Resumidamente, a gente pode dizer o seguinte: há uma programação, sim, para desencarnar, mas como toda boa programação, ela pode ser alterada porque o livre-arbítrio dos homens age sobre o planejamento, encurtando ou adiantando de acordo com as perspectivas. Se eu fizer tudo perfeito, vai dar em cima da programação. A gente não faz, a tendência é que a coisa não seja assim. E só para fechar, não é hora do relógio, é período, um tempo, uma oportunidade, mas ninguém reencarna assim, olha, vai desencarnar dia tal, às tantas horas e tantos minutos, mas tem uma expectativa de tempo de vida antes de renascer. Uhum. Assim como existem existências em que o nosso planejamento previa um determinado período e a espiritualidade, considerando as circunstâncias, decide prorrogar, e nós vivemos muito mais do que o planejado. Inicialmente, a gente costuma dizer que são moratórias. Às vezes nós planejamos, a nossa vida não é só o período do desencarne, é muito mais. Mas muitas vezes nós nos envolvemos em mais coisas, em mais situações, nos tornamos necessários, tá? Então, aquele planejamento pode ser revisto e dizer, olha, vamos dar mais 5 anos para essa pessoa, porque ela se envolveu com tal coisa, né? Teve mais 2 filhos além do planejado, porque o livre-arbítrio existe, vamos dar mais 5 anos para essa pessoa, ou qualquer coisa, uma tarefa, uma atividade que seja, em que a pessoa se fez necessária. Evidentemente, a pessoa precisa também ter mérito, porque existem várias pessoas, a gente tem um monte, essenciais nas tarefas que fazem, em todas as áreas, né, sociais nossa, mas que desencarnam. Mães com crianças pequenas, porque para aquela alma é essencial que ela desencarne cedo naquele período. Mas existem situações em que é analisado que é possível sim prorrogar. Enfim, como o nome diz, o planejamento é algo que se planeja. Na nossa vida nós planejamos e vivemos mudando esse planejamento. A gente planeja umas férias, no final sai 50% diferente do planejado. É a mesma coisa, é uma proposta, é do tipo, vamos ver como você se sai, o ideal é isso aqui, e as coisas vão se adaptando, principalmente por conta do nosso livre-arbítrio, tá? A gente vai naturalmente por conta... Quando nós fazemos boas escolhas, maravilhoso, mas quando fazemos escolhas equivocadas, nós mexemos nesse planejamento, ele vai se adaptando. Muito bem, Sâmia, Jorge, queridos internautas,
Vou pedir para a Divina trazer a próxima pergunta, e ela está até aqui no chat. Vou até colocar ela aqui, vai aparecer para todo mundo. Divina, lê para a gente. Vamos ver se ela vai aparecer. Jorge, caso a Terra fosse destruída por bombas nucleares devido às guerras, para onde os espíritos seriam designados para a reencarnação? Passo para vocês. Nós temos uma resposta para essa pergunta no livro Entender Conversando. Eu não sei se eu vou acertar o número da pergunta, mas eu acho que é a pergunta 159. Eu acho. Eu dou uma conferida para ver se é isso mesmo. Dá uma olhada para mim aí, Rubiane. Oi. Conhece o livro, o site Bíblia do Caminho? Procurei um negócio para mim aí, para a gente ver. Livro Entender Conversando, pergunta 159. Então, lá diz o seguinte, que Emmanuel, ele diz, somos parte dos espíritos que acreditamos que o homem não tem a capacidade de produzir o caos. Então, essa destruição do planeta estaria fora dos planos. Não há uma previsão de que o homem tenha tanto livre-arbítrio a ponto de destruir o planejamento do governador planetário. Ele pode interferir, mas destruir estaria fora do limite do seu livre-arbítrio. Essa seria a possibilidade. Agora, vamos admitir que essa não é a pergunta dele, a pergunta é para onde iriam os espíritos caso isso acontecesse. Olha, o que mais existe no universo são mundos de provas e expiações. O número de planetas em provas e expiações é infinito, porque se o universo é infinito também o número de mundos de provas e expiações. Então, dentro dessa perspectiva de provas e expiações, muitas são as opções que a gente tem. Por que motivo que nós encarnamos neste planeta? São duas razões pelas quais encarnamos na Terra. Um motivo forte e um motivo fraco. Qual é o motivo forte? O nosso grau de evolução. Por isso que estamos aqui. Então, eu estou aqui, mas tem tantos mundos de provas e expiações, por que estou aqui? Porque meus amores estão aqui. Então, primeiro, meu grau de evolução. Segundo, onde estão meus amores? Se houver uma mudança no planeta e eu perder a condição de ficar na Terra, então, mesmo que eu tenha afeto aos meus amores, vale a primeira condição, que é a mais severa. 159. Vê se é isso, não sei se é. Atender a conversão. Então, o que a gente vai encontrar como isso? Muitas opções se tem. Nós não temos um nome específico, até porque essas questões caem no campo da curiosidade. Eu vejo pessoas falarem do planeta para onde as pessoas migrarão após a transição planetária, vejo vários nomes, mas não há nenhuma literatura espírita que aponte de maneira legítima nenhum desses planetas. Pode ser um, pode ser mais de um, onde a gente venha ficar. O que mais tem no universo é planeta onde a gente possa continuar. É igual escola. Se a nossa escola fechar, várias escolas para que a gente termine os nossos estudos. E tem uma coisa que nós temos que guardar no nosso coração, é que Jesus não é pego de surpresa, tá? Ele não vai tirar um cochilo e de repente ele abrir os olhos, meu Deus, acabaram com o planeta. Ele está muito além, a visão dele está muito além. Ele tem condições, já que ele é o Cristo planetário, tá? Ele é o ser, junto com a sua falange de almas iluminadas que trabalham, né? Em nome dele também, tá? Mas ele tem condições, como ele disse, que conhece todas as suas ovelhas. Ele conhece cada espírito que está nesse planeta. E isso é da lei. O Cristo é o responsável pelo nosso planeta Terra. Cada alma que está aqui, seja originária da Terra, seja vinda de onde quiser, venha visitar, mas quando estiver aqui, está sob a proteção dele. Tá? Que nos guarda, que em grau máximo administra os nossos renascimentos, o nosso processo evolutivo. E ele conhece cada um de nós. Conhecendo cada um de nós em essência, ele tem capacidade de intuir, de saber
quais serão os próximos passos da humanidade muito mais além. Não que ele esteja adivinhando com uma bola de cristal, é como nós temos 2 filhos. Vai acontecer alguma coisa, eles vão fazer alguma coisa, a gente diz, não vai dar certo. Por quê? Porque ele é desse jeito, aquele ali tem um gênio desse jeito. Quando eles forem para tal lugar, eles vão brigar. Entendeu? Então, ele tem condição de fazer isso em grau máximo. E eles estão, vamos dizer assim, num planejamento muito além do nosso. Que como ela diz, o que se observa da espiritualidade é que nós não temos livre-arbítrio ao ponto de destruir o orbe. Mas vamos imaginar que aconteça. Ele já sabe desde hoje que há uma possibilidade, porque o futuro nós estamos alterando sim. Há um risco de isso acontecer. E certamente, como disse o Chico, alguém escreveu aqui, Jesus vai encontrar um outro lugar para nós, mas não vai haver surpresas, tá? Nós seremos acolhidos, passaremos um tempo certamente na espiritualidade, passando por um preparo, tá? Primeiro, passando por um processo de cura desse choque louco, e depois por um preparo para nos readaptarmos a um novo ordem. Tá? Tudo isso é feito e nós nunca certamente ficaremos órfãos. Muito bem, gente, vamos... Tá. Livro Entender Conversando, pergunta 116, tá bom? Muito bem, Jorge, Sâmia, Divina, vamos seguindo aqui. Eu vou pedir para a Divina trazer para a gente, Divina, a próxima pergunta. Jorge, você poderia descrever a visão da sala de passes, tratamento, a visão do plano espiritual? E em qual livro você acha essa descrição? Essa descrição está fundamentalmente em duas obras de André Luiz. No livro Missionários da Luz, no capítulo O Passe, você tem essa descrição, e você tem também uma descrição não especificamente da sala de passe, mas do ambiente que a reunião mediúnica acontece, e aparece no livro também de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Com relação à reunião mediúnica, você também tem uma boa descrição dela no livro Memórias de um Suicida. Tem que procurar lá o capítulo, é na segunda parte, quando eles vêm à Terra participar de uma reunião mediúnica. Não vou saber dizer o capítulo aqui. Mas no livro Memórias de um Suicida, tem um capítulo, se eu não me engano, é Reunião Mediúnica, Encontro Mediúnico, alguma coisa do gênero, e lá você encontra essa informação sobre como é a ambiência de uma reunião mediúnica. Do passe em si, livro Missionários da Luz, capítulo O Passe. Inclusive, tem uma coisa lá muito interessante. Lá diz que entre todas as entidades que atuam na tarefa que a Casa Espírita desenvolve, recepção, palestra, tudo, as entidades de mais elevada hierarquia espiritual são os que estão na tarefa do passe. Exato. Sâmia? Existem raríssimas vezes alguns médiums, né, passistas que são médiuns videntes, raríssimo, eu contaria umas 2, 3 vezes, falam o que viram ali no passe, né? A nossa orientação é busquem os livros, mas estamos falando assim da experiência da gente, tá? E o que eles colocam é como se não fosse tudo exatamente igual em cada dia de passe, tá? Dependendo da situação que aparece, eles podem agir de uma maneira diferente para usar determinada pessoa que está aplicando o passe. Então, às vezes, ele observa que tem um espírito diferente, um espírito iluminado diferente ali, que surgiu naquele momento, porque seria necessário, naquele dia, para aquelas pessoas, um tratamento especial.
E isso acontece também na mediúnica, né? Espíritos diferentes surgem dependendo do dia, porque saibamos, muitas vezes pessoas são intuídas aí para o passe, ou pessoas que nunca surgiram na casa espírita, mas que resolveram ir. Não, eu vou para a casa espírita, eu vou com a minha vizinha, ela disse que é legal, vou tomar esse tal de passe porque eu não estou bem. Então, a espiritualidade vinculada a essa pessoa se movimenta. Ela está indo tomar um passe na casa espírita. Ela se movimenta para que essa pessoa seja atendida. Mas tudo é feito sob a organização da equipe espiritual do centro espírita. Mas sim, podem acontecer alterações. Então, eu não vou descrever aqui as visualizações, tá? Mas eles observam, assim, às vezes, pessoas de outras religiões, daquelas religiões mais antigas, se vinculam para aplicar o passe energético que surge lá, em determinados dias, em que outros não estão mais ali, como se eles fossem visitantes, convidados. Mas, no geral, na sala de passe, ali é a doação de energia, a doação de magnetismo. Então, uma coisa é certa, que vai sempre haver lá, numa sala de passe equilibrada, vai haver os passistas, que estão doando o seu magnetismo, e vão haver, eu vou chamar de passista também, tá? A espiritualidade que também trabalha, doando a sua energia, o seu fluido mais espiritualizado, que se soma ao fluido dos passistas, dos médiuns passistas, para atingir a pessoa, para enriquecer o nosso fluido. Então, eles podem potencializar a minha doação de fluido, mas também os fluidos espirituais necessários, eles também são canalizados naquele momento para a pessoa. Então, ambiência espiritual e ambiência física aí no processo de doação magnética. Inclusive, aquela garrafinha ali, né, de água, os copinhos de água também recebem, só que de uma maneira mais generalizada ali. Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo. Aqui nós estamos improvisados, hoje direto de Campina Grande, na Paraíba. A gente está acompanhando o BIEP aqui, a gente não está transmitindo, mas a gente está aprendendo aqui com os nossos amigos um pouquinho aqui desse evento que está na sua 53ª edição. O que a Divina vai trazer para nós? Olha aqui o que chegou. Jorge, ó, você estava mostrando o pão? Olha aqui. O pão que chegou aqui. Chegou um pão que a Divina chegou. Bem tratados, que bom. E um refrigerante, tá certo. É o Pinga Fogo. Não, isso aí é porque eu estava com fome, né? E eu pedi antes. Antes do Pinga Fogo, para comer depois. Mas vamos lá, vamos para mais uma pergunta, que é a seguinte. Sâmia e Jorge, para que a tão proclamada transição planetária seja efetivada, seja efetivado o respeito à vida de todos os animais, não seria parte da transformação moral humana? Quer dizer, o respeito aos animais, a questão da evolução, do processo de transição planetária. O respeito aí vai passar necessariamente pela alimentação, né? E está falando, esse respeito é alimentação. Seria uma revisão da nossa alimentação em função da proteína animal. Essa é uma boa discussão. Mas é importante observar que mundo de regeneração não é um mundo superior. Isso é o que Kardec coloca no item 16 do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. O mundo de regeneração ainda não é um mundo superior. Existem dois mundos inferiores, que é o mundo primitivo e o de provas e expiações, e dois mundos considerados superiores, os ditosos celestiais. Com relação aos mundos de regeneração, não é dito isso. Então, eles estão ainda, não é um mundo onde o bem sobrepuja o mal. O mundo onde o bem sobrepuja o mal é o mundo ditoso. No mundo de regeneração, existe ainda uma parcela de mal expressiva na criatura humana.
Ué, então ele é igual ao mundo de provas e expiações? Diz Kardec que os corpos dos mundos de provas e expiações são iguais aos mundos de regeneração. Não há diferença nessa coisa. Então, só um instantinho. Então, o que acontece? Nós temos o mundo de regeneração com características que ainda são muito próprias do mundo de regeneração e o mundo de provas e expiações. Por quê? Porque o mundo de regeneração, como diz a Sâmia, não é mundo de regenerados, é mundo de regeneração, ou seja, é o mundo onde nós iremos nos regenerar. O mundo de regeneração é o ambiente onde nós iremos aprender verdadeiramente a sermos bons, com uma condição diferente do mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, eu não estou nem aí para a dor de ninguém. A característica do mundo de provas e expiações é o desinteresse pela dor do próximo, é a maldade, é a sobrepujância do... Não está. Está lá no carro. Depois a gente vê. Vai, Pedro. Então é isso. Nós, na verdade, não podemos imaginar que haverá uma mudança de alimentação antes da entrada na regeneração. Mas, com certeza, a humanidade vai se questionar fortemente sobre isso e nós vamos iniciar um processo de transformação que já está se dando. Você vê que a humanidade já se incomoda, já se agita em relação a isso. Mas eu não posso esperar o término disso para um mundo de regeneração. Por quê? Porque ainda haverá um período razoavelmente longo para que a humanidade se adapte a essa nova realidade. Mas é visível que nós já estamos nessa transição, só que vai demorar um tempo maior do que a janela da transição para ela acontecer. A menos que a transição demore vários séculos ainda, aí eu vou dizer sim, se a transição demorar ainda alguns séculos, aí isso vai acontecer. Não parece que o plano do governador seja muitos séculos pela frente para o encerramento da transição planetária. Uhum. É isso mesmo, né? O mundo de regeneração é um mundo onde nós vamos nos regenerar a nossa alma que está muito ferida, porque nesse mundo de provas e expiações, essa palavra expiações significa muita luta, muita perrenga, muita dor para todos nós, né? Essa dor que hoje, nesse momento de transição, está à flor da pele em todo mundo, nos nossos transtornos. Então, esse momento de expiações mais fortes que nós estamos passando, e que passamos séculos a fio, que a gente erra e entra num processo expiatório, que é um processo de purificação, de expurgo, né, de refazer o erro, de corrigir, de reaprender. Não é castigo. Mas nós passamos tanto por esse período que estamos começando a quitar os nossos débitos mais difíceis e precisamos desse momento de nos curar dos nossos medos, das nossas fobias. Então, a espiritualidade coloca: no mundo de regeneração, as pessoas ainda terão seus conflitos, mas não terão as expiações tão grosseiras, tão difíceis pelas quais nós passamos e que ainda muito se passa, né? Mas veja, quando nós entrarmos no mundo de regeneração, nós vamos estar começando, haja milênios para frente. Então, nós vamos começando a nos curar, a regenerar a nossa alma e, ao mesmo tempo, continuar aprendendo. Quando a gente passa, por exemplo, da primavera para o verão, você não fica ali 3 meses numa primavera, numa temperatura, e, de repente, no outro dia você acorda, verão, e esquenta 10 graus num dia só. Você vê que existe uma transição ali, da primavera do verão para o outono, não é assim? É a mesma coisa, nós já iniciamos essa transição. Nós já estamos, de certa maneira, passando e sentindo o período de regeneração, que nos animais
vamos observar hoje quantas leis surgiram nos últimos, talvez nesse milênio agora, de proteção aos animais que não existiam. Regras para quem quiser ter pets que não existiam antigamente. Nós temos agora um escândalo ali, né? Que todo mundo se comoveu de um maltrato, né, num determinado cachorro, num determinado animal que está aí na internet, tá? Então, mas isso aí é porque nós estamos começando a nos sensibilizar. Mas, sim, a grande chance de iniciarmos a regeneração ainda nos alimentando de carne animal. Mas, com certeza, nós não vamos mais aceitar que os animais sofram, nem que seja para ser abatido, como hoje sofrem. Né? Já tem agora grandes fazendas que já começam com isso, as galinhas que põem ovos, né? Os ovos das galinhas felizes, não tem isso? Isso é lindo demais, e é assim que começa. Até o momento que isso naturalmente, no processo de caminhada no mundo de regeneração, vai passar a não fazer mais sentido para nós. Não adianta eu obrigar alguém. É proibido, porque o que tem que mudar que determina a vontade. Não é? É o meu sentir. Não é alguém que determina assim, olha. Sim. Não é ninguém que determina assim, ó, a partir de hoje não é mais prova expiação, agora já é regeneração. E agora ninguém vai mais se alimentar assim. Gente, transição significa que a gente está com um pé na prova e expiação e já está com um pé na regeneração. Se a gente sentir, dependendo de como, o que a gente sente, por isso é o que o poema diz, eu quero focar no mundo de prova e expiação, eu já quero focar no mundo da regeneração. Tentar transformar a nossa vida, o nosso respeito aos animais, a nossa vida em família, as nossas escolhas, no mundo de regeneração. O meu mundo, o vizinho já está complicado, mas o meu mundo eu quero transformar em regeneração. O meu lar, tá? É o Pinga Fogo, edição número 301. Nós estávamos com um probleminha, não estava conseguindo jogar o sinal para a rádio, mas agora já está indo para a rádio também. Então, estamos juntos aqui no YouTube, na rádio, e a gente teve um problema também, não está conseguindo distribuir o sinal para os parceiros. Então, a gente pede desculpa aos parceiros, porque deve ter tido algum problema no servidor, que a gente joga o sinal e ele distribui. Então, a gente deve ter tido algum problema. A nossa desculpa junto aos nossos amigos que sempre retransmitem aqui o programa Pinga Fogo. Eu vou pedir para a Divina trazer mais uma pergunta que está aqui no chat. Divina. Boa noite. Se o corpo não acorda e o espírito quer retornar, mas não consegue, e se vê uma mão peluda, de unhas grandes e assustadora, apertar meu pescoço, e nem socorro consigo pedir. Será o que acontece, né? O que será isso? O que pode ser isso, gente? A Esther me responde melhor do que eu essas experiências de desdobramento. Pode ser duas coisas. Pode ser experiência de desdobramento, ou pode ser um problema que eu não sei, não lembro o nome técnico, em que as pessoas... Como é que é o nome quando a pessoa não consegue abrir os olhos, tá? E ela fica presa, o corpo continua sem se movimentar. Terror noturno. Mas, exatamente, tá? Eu tenho isso também, eu tenho um monte de probleminha de sono, tá? Mas sim, pode acontecer, isso é muito comum, quando nós desdobramos, o que é desdobrar? O meu corpo continua dormindo e eu, espírito imortal, me distancio um pouco do meu corpo, sem me desvincular dele, tá? Me distancio, e então eu posso visitar ambientes que me atraem, aqui na Terra ou no mundo espiritual, ficar só rodeando em casa, visitar e ser visitado por pessoas queridas durante o sono, sem necessariamente nós nos lembrarmos. Infelizmente,
dependendo da situação de cada pessoa, pode ser que nós não estejamos bem e abrimos as portas para que entidades menos felizes queiram nos assustar. Podem ser, sim, desafetos do passado que não gostam de nós, e nós estamos sem a proteção da prece sincera, tá? Sem a proteção do esforço da transformação moral, e permitimos esse acesso ao nosso ambiente. E nesse momento, é o paralisia do sono, nós nos assustamos e queremos voltar rapidamente para o corpo, tá? Mas muitas vezes nós não conseguimos nos desvencilhar. Muitas vezes nós voltamos para o corpo, mas o corpo entra num processo de paralisia do sono. Ou seja, o corpo não despertou, mas nós espíritos estamos despertos e nós conseguimos, às vezes, perceber, né, essa entidade, sentir, perceber. E é muito comum também, gente, que às vezes isso aí não é um fenômeno mediúnico, não é um fenômeno de desdobramento. Muitas vezes nós sonhamos simplesmente com sonhos absurdos, né? A gente sabe o que é sonho, sonhos que nos assustam, tá? E no momento de acordar, nós trazemos aquilo muito vívido. Então, existem sim pessoas que abrem os olhos e continuam vendo a imagem do sonho que fica ali por alguns segundos. Tá? Também tenho isso. É muito comum eu acordar e ver o que eu estava sonhando. Já desperta, aí desmancha aquilo. Então, esses fenômenos físicos, mentais, do sono, podem estar acontecendo. É a segunda opção. Primeira, pode ser o desdobramento. Voltou muito rápido para o corpo, tá? E às vezes não consegue, acontece essa paralisia do sono e você percebe a pessoa ali, né? E pode ser, nesse caso, oração, orar todo dia antes de dormir, tá? Proteger a ambiência do seu lar, filtrar o que entra, a conversa que entra, os valores que entram lá, que se tenha apenas atitudes positivas dentro do lar, evangelho no lar, isso é imprescindível. Mas, se observar que não é isso, que é uma coisa corriqueira que acontece com outros sonhos também, é bom buscar pessoas que possam auxiliar, né? Um técnico da área, médicos que tratam dessa área de sono e que talvez possam auxiliar. Algumas contribuições. Primeiro, corrigir uma palavra que eu falei de maneira imprópria. Não é terror noturno, é realmente paralisia do sono, correto. Mas vamos lá. O relatado é a pessoa desdobra, tem dificuldade de voltar para o corpo e quando está voltando vê uma mão peluda que aperta a sua garganta. Bom, a Sâmia já destacou a importância desse equilíbrio, da oração, do evangelho, de uma conduta correta e tal. E eu queria destacar esse ponto também e somar a isso um outro ponto. Às vezes, os nossos conflitos não vêm do agora, eles vêm de outras existências. Nós somos almas muito comprometidas e tem vezes que eu trago inimigos espirituais que são muito atrelados a nós. Não é uma vinculação fraca, uma vinculação muito forte de um processo de perturbação tenaz. Mesmo que eu faça o evangelho, que eu ore, que eu faça aquilo, existe um vínculo tão intenso que essa entidade ela continua mantendo a conexão mesmo com os nossos esforços. Isso também não pode ser esquecido. E vínculos espirituais do ontem, quando são muito relevantes, eles podem se impor mesmo que o indivíduo faça um jejum de emoções, de sentimentos, de palavras dentro do lar. Alguns espíritos eles estão tão imantados da nossa mente que eles atravessam isso. Claro que a oração, a leitura, o evangelho vão reduzir significativamente, mas a depender dos vínculos que existem, ainda assim, mesmo minorada, essas influências elas podem acontecer. O grande objetivo dessas entidades ao fazer esse tipo de coisa
não é nos estrangular, porque eles não têm poder de nos estrangular, é fazer exatamente o que essa entidade fez com você, impor medo, pavor, sensação de desproteção, fragilidade e como se você estivesse absolutamente sozinho. Esse era o objetivo desse fenômeno. E você não pode se render a isso. Não pode. Você tem que entender que isso é um sinalizador. Estou como um sinalizador. Redobremos as orações, redobremos os nossos contatos com o mundo superior. Não é para ficar fanático, mas façamos um jejum mais severo das nossas questões espirituais para que nós tenhamos melhores condições de ter uma relação com o mundo espiritual mais saudável. Então, dentro dessa perspectiva de uma entidade que se manifesta com essas questões, que a Sâmia bem lembrou que pode também ser um problema de um conflito de sonho mental, sem uma relação direta com a espiritualidade, mas a gente não pode esquecer que os fenômenos mais esperados é um desdobramento com uma entidade que tenta exatamente fazer isso, provocar em nós esse sentimento de que nós estamos desprotegidos. Não se permita agasalhar este sentimento. Fortaleça a sua proteção e aumente a sua convicção de que você não está só. Não conseguiu? Faça o que a Sâmia comentou conosco ainda há pouco. Procure ajuda no centro espírita, atendimento espiritual, procure amparo, procure proteção e, se for necessário, até um profissional da área de saúde, psicólogo, psiquiatra, para ajudar nessas questões. Mas a gente não pode se render e se fragilizar diante dessas experiências. Eu queria só fazer um complemento, gente. Toda vez que nós passarmos por qualquer tipo de situação parecida, em que observamos que existe uma entidade complicada perto de nós, que a gente percebe isso, é importante qualquer momento de oração, de evangelho, do que for, que envolva esse irmão, pedindo por ele também. Tá? É porque muitas vezes a gente começa a criar um sentimento de raiva, de desespero, vai-te embora, para de atrasar minha vida, que está só alimentando essa união entre vocês. Vocês entenderam? Porque aí nós vamos vibrar igualzinho a ele vai ficar assim. Então é importante que a gente faça isso. Se ele não consegue vir conosco, a gente faça isso. Então, apareceu esse tipo de coisa, se a gente levar o susto, tá certo, leva o susto, faz o grito, depois faz a oração e diz, Senhor, me dá força, mas ampara esse irmão, porque se ele está assim, ele está sofrendo demais, ele está longe das pessoas que ele ama, ele está preso a este mundo, ele está numa situação de peludo e de garras e de não sei o quê. Ele está sofrendo há muito tempo e precisa da sua ajuda. Em algumas situações, depois que tudo melhorar, você pode mentalmente conversar com ele. Olha, se você está fazendo isso comigo, você deve ter os seus motivos. Eu não me lembro, porque o corpo não me permite lembrar, mas eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão por algo que eu tenha feito para você no passado, tá? Mas tem que ser sincero, tá, gente? Então, esse tipo de sentimentos são também curativos e auxiliam a ele, porque a energia fraterna vai atingir essa entidade que está pertinho de você. Mas não abram mão de buscar um centro espírita, tá? Fazer um atendimento espiritual para que ele seja amparado também pela equipe espiritual que trabalha naquele centro espírita. Muito bem, ao nosso Pinga Fogo, edição número 331. Divina, traz mais uma pergunta. Pode falar. 301. 301. Eu já estou querendo que chegue no 331. Divina, vai lá.
quanto mais trabalhamos na seara do Cristo e estudamos, mais sinto que temos proteção da espiritualidade. Mas sinto também que os ataques dos irmãos que ainda se comprazem no mal aumentam. É normal? É normal? Absolutamente normal. O que a gente tem que atentar é para o seguinte: o mais normal é que você sinta a proteção, sinta o quanto você é protegido. Essas investidas, elas são notadas, mas elas não nos incomodam quando nós estamos convencidos de que somos protegidos. Porque se eu fosse relacionar as coisas que aparentemente estão errado naquilo que a gente faz na tarefa, eu ia sentar na calçada e ia dizer, meu Deus, e agora como é que vai ser? Não existe as investidas? Existe. Mas, gente, o que eu sinto de proteção espiritual é um absurdo. É uma coisa impressionante. Eu teria que ser um cego para não perceber o quanto que os espíritos se mobilizam para facilitar com que o trabalho seja feito, né? E olha que eu não sinto nada, eu não ouço nada, eu não vejo nada, nem arrepiar eu arrepio. Quando eu arrepio é um vento frio que deu, aí eu me arrepio. Né? Aí o Rubens é que sabe. Mas eu vejo claramente as coisas se movimentando e no final vai dar tudo certo. Tem atrapalhos? Tem, mas eu não posso me focar no mal. Eu não posso nem ter medo, também não deve desrespeitar, mas eu não devo supervalorizar. Meu Deus, está dando errado. São os espíritos que não querem. O bem quer. Se o bem quer, a gente vai fazer. Vai atrapalhando, é voo que não sai, é local que você vai chegar, que a pessoa que vai buscar tem uma dificuldade ou outra. É um canto que você chega e que, de repente, você esperava que fosse acontecer uma coisa, acontece outra. Eu chego num ambiente, eu abro a minha sacola e digo, meu Deus, esqueci, eu não trouxe. Esqueci, ficou. Aí, como não tem, vai do jeito que tem. Então, quantas vezes eu cheguei num lugar, quando eu abri a mochila que eu olhei, não veio. Fiz uma viagem recente, quando eu cheguei no aeroporto, que eu fui embarcar, eu perdi minha carteira de motorista. Trouxe a carteira de motorista. Perdi. Última viagem que eu fiz, eu devo ter perdido. Aí agora não tinha. Aí fiquei com a carteira virtual. Agora eu vou tirar uma outra. Eu não posso me desesperar. Meu Deus, eu não tenho. Tem uma multidão de espíritos interessados no bem. Então, a gente vai fazendo o que pode e vai tocando a vida destemidamente e seguindo em frente, na certeza que tem muito mais gente interessada em ajudar do que atrapalhar. Senão a gente acaba ficando com medo de fazer o bem, isso não ajuda em absolutamente nada. E Jesus não escondeu isso de nós, ele sempre falava que as pessoas seriam perseguidas em nome dele, né? Quando as pessoas se aproximavam querendo acompanhá-lo, querendo ser discípulo, né? Trabalhar com ele, ele dizia, você não sabe o que está pedindo. Você está preparado? Por quê? Porque o bem incomoda no mundo em que nós vivemos, né? O bem incomoda aqueles que não querem o bem. Então, eles vão fazer tudo para ridicularizar, para destruir a imagem. É claro que hoje ninguém vai ser jogado aos leões, mas vai ser jogado a outro tipo, né, de feras, né, que vão nos perseguir de todas as maneiras. Quanto já não existe de perseguição para as religiões em si? Quanto já se faz para desacreditar a ideia de um Deus, a desacreditar e ridicularizar a imagem de Jesus e das pessoas que optaram por segui-lo. Então, sim, quando nós optamos pelo bem sincero, dedicamos os nossos dias, o nosso tempo para o bem do outro, nós podemos atrair situações difíceis
em nome de Jesus. Mais do que o exemplo de Jesus, olha como ele desencarnou. Mas ele ressuscitou para dizer, tá vendo como vale a pena? E todos os discípulos sofreram em nome de Jesus, né? Os apóstolos nem se fala. Mas, evidentemente, quanto mais se faz o bem, quanto mais o mal tenta nos atingir, mais Jesus se aproxima de nós. Ele se aproxima de uma forma que nós nunca vamos imaginar. Existem vários trabalhadores que são acompanhados diuturnamente por verdadeiros soldados de Jesus, para que ninguém consiga se aproximar. Eu não estou falando de trabalhador espírita famoso, professores, médicos, quem for, né? Pessoas que trabalham no seu dia a dia. Mas o que essas pessoas precisam estar fazendo? Trabalhando no bem com boa vontade. Entendeu? Ela atrai a luz para que as proteja. Porque se a pessoa trabalha de má vontade, ela já está perturbada. O mal não precisa mais jogar no buraco, ela já está se jogando. Mas se ela faz a diferença num balcão, atendendo uma pessoa, a pessoa doente que vem num balcão para pedir ficha para ser atendida por um médico de um SUS da vida e recebe com sorriso essa pessoa, com carinho, que não tem nada a ver com o salário dela, aquilo ali é trabalhar para Jesus, entendeu? Então, ela atrai auxílio. Todos somos auxiliados, mas esse bem atrai ainda mais. Então, o que está acontecendo com você é isso aí mesmo. Estão recebendo uma visita aqui. Não acredito, que coisa boa, Natasha. Seja bem-vinda, querida. Ela é nossa vizinha. Sabe onde que ela estava, Jorge? Do seu Do lado do seu quarto. Nós descobrimos. Que legal, que maravilha. Seja bem-vinda ao Pinga Fogo. Obrigada, Sâmia. Boa noite para vocês. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Luz e paz aos seus corações. E a todos aqueles que nos acompanham. Por aqui a gente está nessa grande jornada, né, de compartilhar também um pouquinho de afeto, mas principalmente compartilhar a certeza da imortalidade da alma e todo o consolo que a doutrina dos espíritos descortina para cada um de nós. Então, por aqui a gente está trabalhando bastante também, com muita fé, esperança e perseverança acima de tudo. Um beijo grande para todos. Olha só, eu assim, ela vai fazer a prece para encerrar o Pinga Fogo hoje cantada. Ó, eba! Agora, fica. Agora mesmo, você já se prepara aí. Tá bom. Porque a gente está tendo uma oscilação na internet aqui, então a gente vai terminar um pouquinho mais cedo. Mas eu queria trazer mais uma pergunta. Eu só avisei ela para não pegar ela de aviso. Não, tem uma outra galera aqui, não, pega ela lá. Mas eu queria trazer uma outra pergunta que está aqui, Jorge. Sâmia, gostaria de saber por que espírita não usa corrente com cruz. É uma pergunta que chegou aqui para a gente. Olha, vamos ajudar a esclarecer. O nosso internauta. Eu posso começar, Elahá? Pode começar. Gente, eu só não estou com a minha corrente com cruz porque eu precisei dar para minha mãe que perdeu a dela. E a anterior que eu tinha, eu também dei para uma pessoa muito querida. Geralmente, quando eu tô com a corrente com cruz, acontece alguma coisa, eu tiro e dou para a pessoa. Então, está faltando eu comprar mais uma. E eu vou lhe garantir, não é isso que vai fazer eu ir para o umbral, não, gente. Vamos imaginar assim, se o espírita não usa, é porque ele decidiu. Se a gente olhar os não espíritas na rua, a maioria também não está usando, mas às vezes a gente foca ali. Quem quiser usar, fique à vontade. Eu, por exemplo, não me sinto bem de colocar a cruz com o Jesus crucificado, mas eu adoro só a cruz. E eu respeito isso em mim, tá? É como se ele estivesse mais perto, entendeu? Aquilo.
Então, o Espiritismo não proíbe nada, vocês não vão encontrar esse tipo de regra em lugar nenhum. Quem se sentir à vontade, use. Quem não se sentir à vontade, não use. Isso não vai mudar nada. O que depende é o quê? É a nossa condição interior, né? O jeito que a gente vive. Muito bem. Quais as contribuições que eu gostaria de dar sobre isso que a Sâmia colocou? Primeira coisa é o seguinte: de fato, nós não temos nenhuma vedação a esse tipo de questão. Usar uma corrente, usar um pingente. E a cruz, na verdade, não que a gente coloque no sentido de adoração, a cruz como um instrumento de adoração, a cruz como um instrumento de devoção. Mas pelo símbolo que aquilo me remete a Jesus, me faz lembrar. Não é um ritual, é de gosto. Eu colocar, diferença faria se em vez da cruz fosse um X. Então, nós utilizamos, quem gosta de usar, no sentido de dizer, isso me lembra a figura do próprio Cristo. Nós somos absolutamente livres para usar. Em O Livro dos Espíritos, existe no capítulo 9 da segunda parte, Influência dos Espíritos, um trecho chamado sobre talismãs e amuletos, em que diz que objetos materiais não têm poder como amuletos sobre os espíritos, que o crucifixo vai expulsar o espírito, que um pé de coelho ou qualquer coisa parecida tenha poder sobre os espíritos. Tem poder. Então por que usa? Porque não é um amuleto, não é um talismã. Eu uso como um objeto pessoal, mas não com a crença de que ele tem algum poder sobrenatural. Como lembrança, isto importante que seja visto e não como instrumento de adoração. Transferindo essa discussão para a casa espírita, aí nós temos. O centro espírita, às vezes, tem uma pintura de Jesus, tem um quadro com Jesus, tem uma pintura de Maria, tem um quadro de Bezerra. A casa espírita nós também podemos ter, desde que não seja objeto de adoração, desde que não seja objeto de culto, que a gente se prostre diante da imagem de Jesus. Oh, meu Jesus querido, que ele não está ali. Então, que a gente não converta. Na casa espírita, se quiser ter uma imagem do Cristo ou uma imagem da crucificação, não há nenhum problema de se ter como a visão estética, artística, plástica do que isso representa, evidentemente fugindo dos aspectos de adoração. Na União Espírita Paraense, onde eu e a Sâmia convivemos durante o tempo da nossa juventude, havia na sede da União 2 escadas assim, para acessar o salão, que ficava no 2º piso. Inclusive, esse prédio foi comprado por Frederico Filler para as materializações de Ana Prado. Ele comprou para poder ter um lugar onde ela fizesse as suas sessões de materialização. Então, está lá a sede histórica, 2 escadas, e entre as 2 escadas, uma pessoa, não sei quem foi o gênio, resolveu pegar um busto de Kardec e colocar bem no meio das 2 escadas. Em pouco tempo que aquele busto estava lá, as pessoas começaram a subir a escada, passava a mão na careca do Kardec e se benzia, entrava para assistir a palestra. Aí foi obrigado a tirar o busto, porque ele passou a ser um objeto de culto, passou a ser uma coisa de adoração. Quando ele se converte nisso, aí nós estamos esbarrando num aspecto perigoso, que é a materialização da fé. Mas eu ter um crucifixo, eu ter um pingente que remeta a um símbolo religioso, nada demais, tanto quanto se eu tiver aqueles bonequinhos de filho, nada demais. Quando isso se converte num talismã, aí a coisa ficou diferente. Mas ter esses objetos pela pura questão plástica e de gosto é plenamente possível e não há nenhuma vedação dentro da literatura espírita. Eu conheço pelo menos 3 pessoas que são espíritas de origem judia que usam o colarzinho com a estrela de Davi, porque amam aquilo, respeitam aquilo, apesar de serem espíritas, né?
Me lembrei da Cacá Rezende, que ela também tem uma... Ela usa Nossa Senhora. Então, assim, ela ama e ela coloca e fala que não tira. E assim, eu lembrei dela agora. Quer dizer, não é um amuleto como o Jorge está falando, mas é porque ela gosta, né? É um sentido dela gostar, ela gosta, né? E desde que a gente faça isso da maneira, né, correta, como o Jorge falou, é um gosto, né, de cada um. Você quer falar? Não, eu ia só comentar que eu, por exemplo, eu uso muito aquele bottom do Francisquinho de Assis, que eu ganhei no Congresso do Céu. E eu estava comentando com a Divina que eu, por exemplo, eu tenho Cruz no meu nome, meu último nome, Cruz, sobrenome. Então, assim, eu acho que esses símbolos, eles são importantes, né? Desde que a gente realmente não faça deles, não se aprisione a eles, né? Que vire uma coisa que a gente fique cultuando, porque a gente já não está mais nessa fase, né? Não carece mais disso. Mas ter como algo que a gente gosta, de estima nossa, é válido. E não há nenhuma condenação em relação a isso, de forma alguma. Ô, Sam, tem uma pergunta aqui do internauta, que é a seguinte, eu vou colocar aqui. Na verdade, ele quer saber onde é que acontecem as reuniões. A gente até comentou aqui, né, em outros programas, a reunião do luto que vocês trabalham em Curitiba. Ah, tá. Ele deve ser de Curitiba, então, né? Olha, fica aqui em Santa Felicidade, Centro Espírita Recanto da Prece. Tá? Se você procurar Centro Espírita Recanto da Prece, ele vai te dar direitinho o endereço. Rua Ari José Vale. Agora, o número eu acho que é 648. Mas você coloca Centro Espírita Recanto da Prece, que ele vai te dar. E é todo segundo e quarto sábado do mês. Se inicia às 15 horas, mas a gente aconselha chegar uns 20 minutos antes e vai até 16h30, tá? As nossas reuniões, estamos de portas abertas para receber você. Muito bem. Sâmia. Eu tenho uma pergunta para a Sâmia. É só para espíritas o grupo? Não, de jeito nenhum, gente. Tá? As portas estão abertas para qualquer pessoa de qualquer religião, sem religião, tá? É um momento de acolhimento, onde todos nós vamos poder compartilhar as nossas dores, as nossas vidas, as nossas dúvidas, os nossos medos. E o que é compartilhado no grupo, fica no grupo e não sai de lá, tá? Então, Sâmia, eu vou fazer igual, eu tenho uma pergunta. E quem está fora de Curitiba, como é que poderia fazer? Quem está fora de Curitiba, existem grupos online, grupos virtuais de atendimento a enlutados, tá? Eu não tenho aqui os contatos das pessoas, mas se for necessário, a gente passa para o Rubens passa para quem precisar, mas existem grupos de acolhimento a enlutados que fazem online, grupos fechados, tipo Zoom, Meet, também com uma certa regularidade, tá? Isso existe. Sâmia, você poderia passar o celular do Amor Imortal, e aí entra em contato, as pessoas podem entrar em contato pelo celular para poder pegar isso. Não vou conseguir. Então, continue aí, enquanto eu vou tentar pegar. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a prece, porque a internet nossa aqui não está muito boa, não. Mas vocês estão travando muito para a gente aqui, mas é um problema aqui do local. Então, nós vamos aproveitar. O problema é só teu, porque a Sâmia não trava para mim. Não, o problema é aqui mesmo, é de cá. Está oscilando muito o Wi-Fi. Nós vamos, então, preparar para fazer a nossa prece. As perguntas aqui, pessoal, os nossos amigos estão recolhendo as perguntas. Então, as perguntas que não foram feitas hoje, a gente vai tentar trazer na próxima semana, tá? A gente vai dar sequência. Eu vi que tem algumas perguntas aqui, o pessoal tem uma pergunta muito importante, mas a gente está com uma dificuldade técnica aqui de acessar o nosso banco de perguntas, ou acessar outro local que não seja o chat aqui agora, né? Então, porque se eu sair, piora mais ainda a internet. Então, como a gente só tem esse monitor aqui, mas vamos lá, vamos pedir para a Natasha fazer a prece de encerramento para a gente,
aproveitar a presença dela, vai ser uma... Mas não podemos fazer o seguinte também, Sam. Semana que vem você traz também, não tem problema. Eu não sei. Aí a gente conseguiu pegar pelo WhatsApp? Não aparece, Elahá. Depois eu tento. Aparece. Mas não tem problema, não. Vamos lá, vamos aproveitar a Natasha. Você fica à vontade para cantar, viu? Outra vez da prece. É com você, Natasha. Senhor Jesus, nosso amigo, nosso guia e modelo, que cada um de nós nesse momento receba e sinta a sua presença salutar sobre cada um de nós. Que nossas respostas sejam luzes, que as nossas perguntas sejam um caminho que nos direcionam ao alto sempre. Porque Tu, Jesus, és o nosso amigo, és o nosso farol, e nós o seguimos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive. Para a vida que é eterna. Que alegria, gente, que bênção. Ela estava cantando e eu sentindo, assim, eu que não sinto muito, mas sentindo uma energia. Ganhei o dia hoje. Aqui, Rubens. Achei o papel aqui. Pode falar. Telefone. DDD 41. Pode falar. 9668-9838. 9668-9838. Tá? É que eu tenho um celularzinho só para o amor imortal e eu não decoro. Então, peraí, eu também sou ruim. É 041, vamos lá. 041 9668 9838. Isso! 9838. Se a gente der o telefone errado, imagina. Vai parar em algum lugar. Então tá, gente, ó. Como é que chama o trabalho? Grupo Amor Imortal, tá? Esse número é tanto celular como WhatsApp, vocês podem mandar mensagem também e a gente conversa. Pede para ela. Ó, então vamos lá. 0419, tem muito número aqui. Não, vai. 9, é porque esse teclado é ruim. Só tá com, acho que 6 a mais. É um 6 a mais. 66. 96. Então, não, o 6 tá certo. 66. 89838. Não, 9838. Grita no chat privado, Sâmia. Digita Digita do privado. Tirar isso. Fazer isso agora. Isso, agora tá certo. Então tá bom. Então, quando a gente vai se despedindo, aqui ao vivo é bom, pinga fogo, né? Deixa eu pedir a Divina para dar seu boa noite, então, Divina. Gente, ó, boa noite.
Foi uma alegria muito grande, né, receber a nossa querida amiga aqui, tá? No nosso coração, tá no nosso coração de verdade. Que Jesus possa te envolver muito, a Natasha, sabe? Te encher de muitas bênçãos e de muita luz. E preservar esse ser maravilhoso que você é, tá? De alma, assim, muito grandiosa. Tá? E rascunho só. E boa noite ao Jorge, à Sâmia, ao Rubens e todos esses irmãos aí que entraram aí no chat, estão em outros, né, outras redes sociais também, ou que vão depois ouvir este programa, tá? É com uma alegria, né, que a gente está aqui, improvisado, num quarto de hotel. A Natasha aqui do lado também trabalhando, veio aqui para dar essa alegria para todos nós, né, Rubens? Isso mesmo. Sâmia, seu boa noite. Meus queridos, uma excelente noite para vocês, né? Que tenhamos muita paz nesse carnaval, nesse período, que possamos nos reencontrar na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Natasha, seu boa noite. Queridos amigos, meus queridos irmãos em Jesus Cristo, uma boa noite a todos vocês, gratidão pela acolhida, pela oportunidade de estar convosco. Muita luz e paz e música sempre. Aos seus corações, fica conosco, Senhor. Muito bem, Jorge, seu boa noite. Eu quero desejar a todos muita paz nesse carnaval e para os lares que podem ter problema no carnaval, que a gente tenha calma, tá? Tenha paciência. Nem todos os lares estarão em festa no carnaval. Poderão estar passando por muita dificuldade, porque é uma festa muitos desafios espirituais. Então, que a gente tenha muita serenidade, fique calmo em função de possíveis conflitos que venham a acontecer. As coisas, na verdade, precisam de muita serenidade nossa para que elas sejam bem resolvidas. Senão a gente pode tomar decisões que não sejam as mais acertadas. Mas eu desejo paz e amor para todo mundo e que tenhamos uma semana maravilhosa. Um abraço. Gente, fica com Deus. Foi muito bom estar aqui, receber a Natasha aqui com a gente. Você viu a Samia colocou no chat privado o telefone. Já coloquei. Já publiquei no chat aqui. Tá, ok. E a gente pode fazer assim, toda semana a gente relembra o pessoal, viu, Sam? A gente agora tem aqui, a gente vai colocando, porque muita gente pergunta, e eu vou salvar aqui também para a gente poder ter. Mas, gente, fica com isso. Pode falar, Sam. Não, nós temos a lista de vários grupos de luto pelo país, nós vamos imprimir. Se aparecer alguém de outro lugar, a gente já olha se tem ou não. Não é completo, mas cada vez que o Elahá descobre nas viagens algum grupo, ele anota e nós botamos numa tabela, tá? A gente pode até subir para o site, viu, Jorge? Ah, que maravilha! Porque pode até subir para o site, porque a gente pode fazer referência para as pessoas olharem também, né? Lá tem mas gente, fica com Deus, foi muito bom. Jorge, aí são 10 horas da noite, né? 10 horas da noite é uma criança aqui. 11. Nós é que somos 11, né, Sam? Fica com Deus, gente. Um abraço para todo mundo. Beijão para todos. Muita luz para todo mundo. Tudo de bom. Juízo. Tchau, Natasha. Tchau, Jorge. Tchau. Beijão. Tchau.